E aí, pessoal, tudo beleza? Então vamos lá de novo hoje, vamos estudar um pouquinho a respeito de associação de capacitores, dar continuidade aí no nosso assunto, né? Vocês estudaram lá no ensino médio já há algum tempo, associação tanto de resistores quanto de capacitores, tá? E aqui a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso. Não muda muito em relação ao ensino médio, em termos de equações e cálculos matemáticos, tá? Então é o seguinte, vocês viram lá que muitas vezes você tem uma associação de diversos capacitores e você gostaria de substituir essa associação por um único capacitor que tivesse uma capacitância equivalente, um papel equivalente no circuito. Ou você tem lá um determinado circuito, você precisa de uma determinada capacitância, mas você não possui um único capacitor que consiga fazer esse papel. E aí você precisa associar diversos capacitores para que tenham esse mesmo papel no circuito, tá? Então vamos lá, vamos começar com associação de capacitores em paralelo, tá? Nessa situação é o que vocês estão vendo aqui nesse desenho projetado para vocês aí no slide, ó. Então perceba que esses dois capacitores estão ligados em paralelo, porque vem um fio aqui, ele se divide, tá? Nessa situação, você tem uma bateria que provoca aqui uma determinada diferença de potencial, tá? Perceba que esse lado de cima está ligado ao lado positivo da bateria e o lado de baixo está ligado ao lado negativo da bateria. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque vocês percebam que desse lado foi induzido cargas positivas nas placas do capacitor e desse lado de cá foi induzido cargas negativas, tá? Então, numa ligação em paralelo, vocês viram lá no ensino médio que a principal característica de toda ligação em paralelo é que a diferença de potencial aplicada em todos os termos do sistema será a mesma, tá? Essa é a principal característica de uma ligação em paralelo, independente de ser capacitor ou resistor. A gente vai ver no próximo capítulo que a diferença de potencial numa ligação em paralelo sempre é a mesma, tá? Então perceba o seguinte aqui, ao invés de usar esses dois capacitores ligados em paralelo, eu tenho que arrumar uma forma de usar um único capacitor equivalente, ó, perceba aqui o C equivalente, no qual ele vai ter a mesma capacitância. Como é que é feito isso? No caso de uma ligação em paralelo, a gente vai demonstrar que basta somar as duas capacitâncias C1 mais C2 e eu vou ter uma determinada capacitância equivalente e posso substituir por um único capacitor que tenha essa capacitância, tá? Então, outra característica é que a carga total Q, a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais vão ter, ou seja, essa carga desse capacitor vai ser de quanto? A carga no qual você tem um determinado capacitor 1 ligado em paralelo com o capacitor 2, as cargas elas se somam, ou seja, aqui acumula uma determinada carga, aqui acumula uma carga 2, e quando você faz essa ligação, como ela está ligada em paralelo, a carga total é a soma dessa carga 1 mais a carga 2. E o capacitor equivalente vai ter essa carga total desde que a capacitância equivalente seja C1 mais C2. Tá? Então, a capacitância se soma e a carga também é Q1 mais Q2. Certo? Vamos provar essa expressão matemática aqui. Como é que eu faço isso? Vamos partir dessas características que são verificadas experimentalmente. Falhando aqui, a canetinha. Então, ó, V, que é o potencial, é o mesmo para todos os capacitores, e a carga se soma. Então, vamos escrever a carga Q1 vai ser C1 vezes V, perceba que o V aqui não foi colocado índice porque é o mesmo, e o Q2 também vai ser C2 vezes V. E agora eu vou escrever essa expressão. Q é igual a Q1 mais Q2, então eu vou pegar o Q1 e o Q2 e vou somar desse lado e desse lado. O que a gente vai ter? Ó, Q é igual a C1 vezes V mais C2 vezes V.
Perceba que o V repete nos dois termos, então eu posso colocar em evidência e reescrever dessa maneira. Q é igual a V que multiplica C1 mais C2. Mas quem que é Q sobre V? Q sobre V é justamente a capacitância, porque se a gente lembrar dessa expressão, ó, Q dividido por V dá a capacitância. Então, Q sobre V vai dar C1 mais C2, e a gente pode substituir o C1 mais C2 por um C equivalente. Ou seja, o C equivalente vai ser a soma das capacitâncias. Aqui eu fiz para 2 capacitores. Podia ter 10 capacitores. Você ia proceder da mesma maneira, bastava somar isso aí. Então, as características do sistema vão ficar dessa maneira. Ó. A gente tem C equivalente C1 mais C2. O potencial é o mesmo. Se tivesse 10 capacitores ligados em paralelo, seria V1 igual a V2 igual a V3. Tá? Opa, deixa eu só tirar esse som aqui que está atrapalhando. Certo? Então, olha só. O que mais? Agora, vamos ver uma ligação em série. O que vai mudar em série? Em série, a gente tem esse tipo de ligação aqui, ó. Você tem 2 capacitores. Deixa eu pegar a caneta laser. Ó, você tem 2 capacitores, tá? E agora, um único fio. Perceba que o fio vem aqui, liga no primeiro capacitor e liga no segundo capacitor. E é aplicada a diferença de potencial. Novamente, ó, o lado positivo da bateria, o capacitor adquire lá cargas positivas. E do lado negativo, a placa adquire cargas negativas. Tá? Agora, aqui acontece um detalhe interessante. Quando você liga em série, a diferença de potencial ela se divide. E você passa a ter uma diferença de potencial V1 no primeiro e uma diferença de potencial V2 no segundo. E o V total é dividido no 1 e no 2. E a gente vai demonstrar que a capacitância equivalente aqui é 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E se tivesse mais capacitores, ia ficar mais 1 sobre C3, mais 1 sobre C4. Ou seja, essa é a relação matemática válida nesse caso. Capacitores ligados em série podem ser substituídos por um único capacitor equivalente com a mesma carga Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais, desde que você tenha essa capacitância equivalente. A carga é igual para todos os capacitores, ou seja, quando você liga capacitores em série, não importa o valor das capacitâncias, a carga vai ser sempre a mesma em todos os capacitores, independente da capacitância. Vai induzir a mesma carga em cada um dos capacitores. E o potencial vai se somar. Partindo dessa característica aqui, a gente vai demonstrar essa equação, novamente, para capacitores em série. Como é que vai ficar isso? Ó? Então, Q1 é igual a Q2, porque eu só tenho 2 capacitores, poderia ter mais. E o V é igual a V1 mais V2. Então, eu vou escrever Q igual C1. Opa, deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó. Q igual a C1 vezes V1. Perceba que eu não coloquei índice agora na carga, porque a carga é a mesma. Então, a carga 2 vai ser C2 vezes V2. E agora a gente vai partir da equação do potencial. V igual a V1 mais V2. Vou isolar o V1 aqui. Vai ficar igual a carga dividido por C1. Vou isolar o V2 aqui. Vai ficar carga sobre C2. Né? Esse cara para cá dividindo e esse cara para cá dividindo. Né? Ou divide ambos os lados por C1, que é como os matemáticos gostam de falar. Né? Que é a maneira correta, mas a gente usa a maneira simplificada. Então, V igual a V1 mais V2. Então, eu vou substituir esse cara aqui e esse cara aqui. Como é que vai ficar? V é igual a carga, que eu posso colocar em evidência, que é a mesma, 1 sobre C1 e mais 1 sobre C2. Perceba que a capacitância, como é que ela pode ser escrita? C é igual a Q sobre V, certo? Então, Q sobre V é capacitância. Aqui eu tenho a carga desse lado e tenho V desse lado. Né?
Como é que eu posso resolver isso aqui? Eu quero Q dividido por V. Então, eu vou passar o V para cá, dividindo, e esse cara todo vai passar para o outro lado, dividindo. Como é que vai ficar escrito isso? Vai ficar escrito aqui, ó, Q sobre V, né? Esse termo aqui se pode tirar, tá errado. Ó, esse cara vai passar dividindo, então vai ficar 1 dividido por 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E isso é Q sobre V, que é igual a C equivalente. Tá? Mas, para não ficar escrito dessa maneira, eu posso inverter a fração dos dois lados, passar esse cara para baixo e esse cara aqui para cima. E do mesmo jeito, esse cara aqui vai passar para baixo. Então, quando eu faço isso, eu reescrevo a equação desse jeito. Ó. 1 sobre C equivalente, tudo isso passa para cima, fica 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Essa é a expressão, então, para o C equivalente quando a gente tem uma ligação em série. Tá? Então, basta usar 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, eu tenho que 1 sobre C equivalente é a soma de 1 sobre CJ, ou seja, não importa quantos tiver aqui, você vai sempre fazer 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim por diante. E as outras duas características é que a carga se conserva, a carga é a mesma em todos os capacitores, na ligação em série, e o potencial se divide, vai ser sempre a soma. Tá? Então, é isso que a gente tem numa ligação em série e numa ligação em paralelo de capacitores. Na próxima aula, a gente vai resolver mais alguns exemplos, só que agora nesses exemplos a gente vai discutir essas ligações em série e em paralelo. Só que antes disso, de resolver alguns exemplos, eu ainda vou discutir com vocês como que a gente calcula a quantidade de energia armazenada nesses capacitores. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço.